Eu acredito que a cultura seja também uma forma de identidade. E quando se é jovem, há vários conflitos. E ainda mais quando sua identidade é podada. Então, eu acredito que a cultura, como foi falado, cada povo, cada grupo tem a sua, mas, gente, é preciso que a gente faça com que essas pessoas entendam que elas possuem isso e que elas tenham acesso aos meios de cultura e lazer. Chegou num ponto que é muito necessário que a gente consiga quebrar o muro da escola e colocar cultura. Por quê? Porque a cultura é didática, a cultura ela faz parte, a criança precisa ter um pertencimento. Professor, onde o diretor da escola tem exatamente aquela função de trazer para essa criança que o mundo ele é totalmente diverso. Foi o que a internet, redes sociais acabou fazendo sem querer. Era para aproximar as pessoas e, na verdade, parece que afastou elas fisicamente, aproximou digitalmente. Uma outra coisa interessante de falar aqui para nossa região, tem um estudo que diz que muitas crianças não conhecem a praia. Então é cerceado inclusive o direito e o acesso ao lazer. Então a gente tem que dar sim muita voz para esses alunos e falar: isso é a tua cultura, isso é a tua realidade, isso é a tua vivência. E se está ferindo o ouvido de alguém, é porque alguma coisa está errada aí nesse meio. Então continue sim. Vamos falar das suas dores, vamos falar da diversidade. O tema de hoje é Direito da Juventude à Cultura e ao Lazer. Para iniciarmos a conversa, eu convido duas pessoas a saírem da roda externa e se sentarem nessas duas cadeiras vazias. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra Vem roda. pra roda cidadã. Vem pra roda cidadã. Vem pra roda cidadã. Vem para a roda cidadã. Uma das formas de afirmação do ser humano é a cultura. A cultura está muito além do que qualquer um poderia chamar de cultura de uma maneira excludente. O que se ouve comumente é dizer assim: esse grupo aqui não tem cultura. E essa é uma fala errônea e recorrente, ditada e construída por um grupo de pessoas que dominam ou têm um interesse de dominação. E eu desvalido essa fala a partir de um princípio elementar de que a cultura brota do chão. Esse chão é o chão que a gente pisa. É o chão da nossa casa, é o chão da nossa comunidade. A partir disso, eu quero dizer para vocês que não há possibilidade de pensar uma cultura externa que tenha maior valor do que algo que é criado a partir da comunidade. O que eu quero dizer é, só faz sentido pensar a cultura que pulsa dentro de cada indivíduo, e não alguma linha de corte que classifica, que hierarquiza. E, de repente, o clássico e o erudito vai ter uma distinção do popular e do que acontece na vida, como a gente está perto dela. Esse aqui é um ponto de cultura. E assim como esse, existem centenas, milhares de pontos de cultura, e é desses lugares eu acho que a gente deve perceber que ali é um laço de cultura comunitário, que valida a cultura daquele bairro, daquele lugar, daquelas pessoas, daquele jeito de existir, que não está filtrado ou orientado por uma instituição, que não o desejo desse coletivo. Foi com isso que eu comecei, então, a nossa roda de conversa. Não falei nada de lazer, porque eu acho que também tudo que eu falei para a cultura se aplicaria ao lazer. E a gente tem no país um Estatuto da Juventude, né, que é de 2013, e que eu acho que é muito importante, que estabelece assim, uma idade que vai até 29 anos, que para gerações passadas ninguém achava que uma pessoa de 29 anos fosse jovem, né? Então os parâmetros mudaram. Isso abre aí a possibilidade de ter muitas políticas públicas voltadas para essa faixa, que é importantíssima, que a gente vê aí que os nossos jovens hoje, eles estão sendo desestimulados a estudar. Trabalho não tem, né? Trabalho, emprego mesmo, né? Não tem. Então, eles estão numa situação de muito sofrimento, eu acho, jovens, porque eles não têm perspectiva de futuro. Contextualizar esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, que está chegando
né? A gente espera no fim, né? A gente está nesse processo. E lembrando que assim os jovens, nesse momento, uma grande parcela dos jovens, eles estão sendo expulsos da escola, né? Não estão conseguindo estudar por conta de falta de tecnologia, de várias outras questões, né? Questões de saúde, questões muito sérias. Políticas públicas para a cultura, para lazer, elas devem ser pensadas na base, assim, né? É o que eu acredito. E sendo educadora, e tendo experiência com crianças pequenas, educação infantil, séries iniciais, né, do fundamental, a gente percebe quanto que a nossa sociedade, a educação, a escola, ela desumaniza, né, o ser humano, né, nos afasta realmente de perceber e de aprender o que é cultura. Então, desde pequenos, a educação, a sociedade, a escola, ela formata. Eu trabalhei 12 anos na cultura e depois estou há 12 na educação também. Então, eu fiz essa transição, né? Quando eu entrei para a educação, acho que o que mais me abalou assim, foi perceber a dicotomia que existia entre a cultura e a educação, né? Como a cultura ela tem dificuldade, ela enfrenta um moralismo meio tosco até, para conseguir entrar na educação. Então, eu sempre tentei fazer eu sou professora de arte, sempre tentei fazer todo o meu trabalho tirando as crianças da escola, quebrando os muros da escola, levando para eventos culturais, fazendo saraus e coisas desse tipo. O que eu percebo, né? A diferença entre o aprendizado através da cultura e o aprendizado através das dinâmicas pedagógicas que a gente está mais acostumado, né? Da escola, a escola realmente tem esse aspecto castrador, né, de violência, mas, por outro lado, a escola também ela é um encontro geracional, é onde as crianças se encontram, e lá é que elas desenvolvem o senso de coletividade, que eu acho muito importante. A rua enquanto um espaço de lazer, de brincadeira, de pertencimento. Então, uma criança, naquele tempo, ela tinha um acervo de músicas que cantava e de brincadeiras que as crianças hoje não têm. Então, eu acho que a escola é um espaço muito importante, a cultura ela é um tema transversal, a escola com todas as contradições, porque, na verdade, a gente avança pouco ou muito, né, ou anda para trás, como o Brasil está fazendo agora, mas sempre com as contradições. É difícil as pessoas entenderem, as pessoas menos favorecidas, entenderem que o que elas fazem é cultura, é um lazer, e não ser discriminado, assim como a fala que ele trouxe aqui. Não ser discriminado por isso. Então, é preciso que, quando a criança comece na escola, nos anos iniciais, que quando a criança esteja com a família, no bairro em que ela está presente, que ela reside, é preciso que ela entenda e tenha esses espaços para que ela desenvolva essa parte sua de cultura. Desenvolver sua identidade, né, o seu autoconhecimento, autonomia, essa sua visão de arte, né, uma visão mais sensível da vida. Eu acho que um caminho para a educação, né, para os professores de hoje, é entender um pouco dessas mudanças, né, de como agregar o conhecimento, né, a informação da cultura que o jovem já está consumindo, né? Não é tentar empurrar na cabeça dele que ele precisa ler um cara super erudito e tal. É entender que ele pode se informar, pode adquirir o conhecimento a partir da própria realidade dele, né? E é preciso também políticas públicas para que seja construído, seja acessível uma quadra para a criança praticar um esporte, um lazer, tenha um prédio público ou um prédio de uma instituição que leve até essas crianças. A gente conversava aqui um pouco antes de começar que é preciso que as pessoas saibam que espaços como esse existem. É preciso que chegue até os jovens, as crianças mais carentes. Por quê? Porque eles buscam coisas novas, eles buscam compreender que o que eles fazem já é cultura, já é uma parte da vivência deles. Só que é preciso ser incentivado.
a gente vê muito de assim, eu como professora de matemática, de que se a criança não aprende a calcular, ela você não é inteligente, sabe? Tem muitas pessoas que trazem isso. Mas não, gente. As crianças, né, as pessoas têm um outro desenvolvimento do desenho, da arte, de se expressar, da fala, né, de cantar. E é preciso que a gente valorize desde pequeno e é preciso que tenhamos políticas públicas que levem espaços próximos para essas pessoas e que elas consigam, sim, o que a gente está debatendo aqui hoje, acesso a diversos tipos de cultura e que elas possam ter esse lazer. Quando a gente fala de acesso à cultura e lazer, a gente está falando de política pública. Na roda que a gente já conversou agora, há pouco, uma fala muito interessante foi um cara que falou assim: a falta de política pública é uma política pública. E isso me chamou muita atenção. E aí vem desmontando, essa é a grande verdade, né? As políticas são de desmonte. Em Caraguatatuba a gente teve a experiência de poder discutir com um grupo de jovens a instituição do Conselho Municipal de Juventude. Eram frentes ali de movimentos de jovens plural, né? Mas em sua maioria de esquerda, e a gente pôde visitar outras cidades da região e até São Paulo mesmo, que tinha esses conselhos bem atuantes para poder redigir um projeto bacana. Esse projeto foi aprovado na íntegra na Câmara Municipal. O prefeito homologou lá, mas nunca colocou em prática oficialmente, né? Nunca houve uma eleição para o Conselho Municipal de Juventude. Então, aquilo que alguém falou, ele dá com uma mão e com a outra ele retira, né? Só para poder parecer que ele está ofertando isso para os jovens. Então, eu acho que também essa geração que começou no ano 2000 até agora, já nasceu num mundo digital, né? Num novo tipo de cultura também. E, igual foi citado, a cultura gamer também, ela já chegou muito forte, porque os adultos, quando eles já eram pequenos, esses adultos já gostavam desse game também, desse mundo digital, foi todo mundo se inserindo. E vejo que eles cresceram num mundo já assim, mais digital e menos analógico, igual foi o caso de gerações anteriores, né? Quem diria que algumas décadas atrás, um pai imaginaria que o filho ficaria rico jogando videogame, que isso viraria uma profissão de fato. Tipo, para uma pessoa um pouco mais de idade é meio doido assim falar que seu filho trabalha com o quê? Ele joga videogame, sabe? A pessoa fica tipo, como assim? E tem outras questões também, né? Outras coisas que mudaram a ótica, né, com o tempo. E outra coisa também das novas culturas, dos jovens e tal, né? Eu faço faculdade de letras e tô encantado conhecendo um pouco dos slammers, cara. Aqui no litoral tem uma galera que faz batalha de rima aqui em São Sebastião, Caraguá, Ilhabela também conheci um pessoal lá. E é uma coisa muito louca do quanto isso é de uma forma marginalizada, né? As pessoas encaram o rap, o funk, essa coisa meio improvisada, meio de quebrada, assim, que a galera fala da sua própria realidade como algo meio suburbano, algo meio informal. Mas enquanto estudante de letras, que eu tenho a matéria sobre poesia, cara, é uma métrica, é um estudo da língua portuguesa, é um estudo, o quanto de conhecimento que aquelas pessoas têm e jogam naquela roda. A galera cita muitos poetas, muitos músicos, muita cultura, de tudo quanto é canto, sai coisa ali. E tem que escutar muito também esse aluno e fazer com que ele perceba que ele é um produtor de cultura. E que cultura é essa que ele vai fazer com que outras pessoas recebam, entendam e aceitem? Porque o jovem da periferia, ele vai falar das suas realidades. E, às vezes, a realidade desses jovens é muito dura para alguns de nós ouvir. Essa realidade que eles vão cantar e que eles vão produzir através da sua arte pode ferir ouvidos de uma classe dominante que quer que eles se calem. Deixo uma pergunta: o que é ser jovem hoje e o que é juventude hoje? E o que é cultura hoje e o que foi a nossa cultura? O que é o lazer? Como que é esse jovem dentro da escola? Como que ele vive a cultura dentro da escola? Como que ele vivencia essas barreiras, esses preconceitos? Qual é a música que ele escuta? Não é a nossa música. O que ele vive? Ele não vive a nossa vida, ele vive a vida dele, né? Então, é extremamente crítico a gente olhar para o aluno,
para os jovens de hoje que moram na periferia, que quer fazer o rolezinho. E visto muitas vezes com preconceito, né? E aí, a origem do rolezinho que a gente ouviu pelo jornalismo foi em São Paulo, jovens de periferia ocupavam shopping centers, em grandes grupos, e aí o jornal, mídia convencional, dizia: jovens vândalos da periferia invadem shopping center fazendo rolezinho, e vinha com uma série de depreciações de um comportamento juvenil, que não é nem mais nem menos do que andar livremente no espaço, que apesar de ser um prédio privado, ele tem uma finalidade pública. E aí tem, só para finalizar, uma última fala que alguém falou, de uma fala preconceituosa, né? Poxa, por que esses jovens não se divertem no bairro deles? Mas a gente teve a experiência numa comunidade em São Paulo, onde estava acontecendo um desses rolezinhos, a polícia chegou de forma muito truculenta e eles não tiveram oportunidade de sair de forma organizada e causou uma grande tragédia lá, matando vários jovens pisoteados, né? Então, assim, os jovens não têm a liberdade de poder curtir nem dentro do bairro, muito menos fora, né? Que é onde eles menos querem mesmo que esses jovens participem. Cultura é política, cultura é resistência, cultura é uma célula viva da sociedade. E assim como uma célula, ela morre e nasce o tempo todo. E é um processo incrível. E a gente não acompanha ela linearmente, como ela é. Porque a gente envelhece e se apega a nossas vivências, né? Se apega a nossas histórias. E a gente quer que as nossas crianças e nossos jovens... Eu ainda sou jovem. Parece que eu sou velha, mas... com essa fala, né? Mas eu ainda sou jovem. E aí, às vezes, a gente quer que nossas crianças e nossos jovens continuem fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente era criança e quem é mais velho quando vocês eram mais jovens. E não é assim, porque cada juventude cria a sua própria cultura, porque é uma célula nova. Lembra a cultura que nasce do chão? Erva daninha também nasce do chão. Também tem cultura ruim. E a gente precisa falar da cultura ruim. Né? Escrever um livro é uma coisa maravilhosa, né? Hitler escreveu livros. Dizem que o Olavo de Carvalho escreveu livros. A cultura ruim também. E como é que a gente trabalha com a cultura ruim? Como é que a gente trabalha com a cultura intolerante? Como é que a gente trabalha com a música que diz para você se preocupar com o que você está ganhando, que o importante é a sua imagem, o importante é você ser o lacrador, um termo que se usa hoje em dia? Pensando onde que a gente faz a cultura, né? Cultiva a cultura, eu entendo que ela se dá nos lugares de encontro. Né? Esses lugares de encontro, eles são muitos, né? Eles são a praça, a pista de skate, a escola, a casa, né? A casa de alguns, né? Tem umas casas que eles encontram mais, outras menos. E, com certeza, a internet e todas as redes sociais. Né? A gente precisa sair desse lugar de invalidar a internet como um não espaço. Né? E o quanto que se faz ali dentro, né? Então, assim, quando eu escuto, ele não escuta música, eu acho que ele escuta, porque ele está no TikTok, ele vai escutar alguma música, enfim. Então, esse lugar da internet como espaço também produtor de cultura. E também um convite assim, que eu faço a todos nós, como sociedade, não só no meu lugar de mãe, ou de aqui muitos educadores e tal, mas para a gente tentar perceber o quanto que a gente inviabiliza as atividades dos jovens, né? em várias pequenas falas, nuances do nosso discurso e tudo mais. Assim. É claro que o meu filho, por exemplo, não tem o mesmo histórico de vivência musical, por exemplo, mas eu percebo que tem uma série de amigos dele que estão no hip-hop, nos slams, ou no esporte,
Tem amigo dele que gravou um beat diferente. Tem 3 amigos que já foram gravar em estúdio. Assim, coisas que... então, ele tem um acesso à música da forma ali deles, né? E isso é muito rico. E é impressionante como todas essas atividades jovens, né, de hoje, então, não só o hip-hop, mas os animes, os doramas, uma infinidade de nomes que acho que, até se a gente for falar aqui, muitos até não conheçam, né, o que são essas atividades jovens culturais hoje. É impressionante como todas elas, acho que sem exceção, elas transpassam por todas as questões sociais que a gente vive hoje. Então, num anime vai ter questão de gênero, social, de raça. A mesma coisa, né, no hip-hop, não precisa nem falar, né, ele é o tempo inteiro isso. Então, assim, a gente fica muito nesse lugar de invalidar que eles não estão fazendo nada, que eles não estão vendo nada. E eu não vejo isso, assim, eu vejo com uma riqueza tão grande e que a gente precisa realmente perceber que esse tempo andou e que isso muda, sabe? Uma fala de que a cultura também tem que vir de casa. A cultura deveria vir de casa desde que a família tivesse acesso à cultura para poder passar cultura e educação para o seu filho, para que seu filho entrasse na escola preparado. Porém, muitas famílias não têm essa educação para passar para a criança. Que não somente na escola, mas em qualquer lugar da sociedade, se tem pessoas com deficiência, se tem pretos, se tem travestis, se tem mulheres transexuais, porque só assim, respeitando o próximo, essas pessoas terão acesso à cultura. E é o que nós temos que fazer, não somente os professores, diretores de escola, mas toda a comunidade. Eu olho aqui para a nossa roda de conversa, acho muito bacana que eu vejo pessoas de idade, eu vejo pessoas com uma certa, um pouco mais de peso, eu vejo pessoas pretas, mas eu não vejo pessoa com deficiência, eu não vejo travestis e transexuais. E a gente precisa estimular essas pessoas para participar também dessas rodas. Quando os pais aprenderem que o mundo é diverso, que todas as pessoas têm direito a tudo, principalmente à cultura e lazer, as pessoas vão começar a se socializar melhor. Então, nós temos bolhas de intolerância, onde existe uma lógica ali que funciona, com uma cultura, com uma música, com uma gíria, com determinados livros. E se você não sair dentro daquela bolha, aquilo ali é uma verdade. Da mesma forma que era verdade para alguém que estava na Áustria no século XVII, em relação ao resto do mundo. Era aquela bolha, ele acreditava nas coisas que estavam ali. Isso acontece no mundo plugado, porque as pessoas também se fecham em bolhas. Poxa, eu não quero ver aquilo ali porque aquela música é horrorosa. Eu não quero ver aquela série porque ela é uma coisa horrorosa. Eu quero ver isso, isso, isso. Também vou tentar buscar pessoas que vejam isso, isso e isso. E assim a gente vai ficar. O mundo está acontecendo em algum lugar, mas eu estou aqui muito confortável dentro da minha bolha, que pode ser positiva, como pode ser horrorosa. Agora, isso vai ter que ser pensado coletivamente e com alguma rapidez, porque uma parte do que aconteceu no golpe à presidenta é porque houve uma bolha. Houve uma bolha onde você tinha cultura, onde você tinha informação, onde você tinha a dança, o teatro, você tinha tudo para aquilo ali acontecer. Aquilo foi cultura, foi cultural. Um dado momento, o cara que estava na bolsa, o cara que estava na cota, ele levantou e falou, não, mas eu estou nisso porque eu mereço. Meritocracia. Ninguém me deu nada, no máximo o Senhor Jesus, mas eu não. E essa cultura prevaleceu, essa cultura ainda existe. E aí, voltando para os jovens, né, o quanto a adolescência, ela é um processo por si só de construção de identidade. E aí, o quanto que é um processo, inclusive, de ter acesso a diferentes espaços e a diferentes tribos e a ter acesso àquilo que os adultos não tiveram acesso, é ter acesso ao novo. E construir outra diversidade, e construir outras identidades, e construir uma outra possibilidade de cultura e de mundo. Eu, como jovem trans, sendo uma minoria na minha escola,
onde eu não conheço se tem outros, mas no período da manhã acredito que sou o único. E eu acho interessante falar sobre a educação na escola e sobre a diversidade, porque é sim é um grande problema, não só como a escola, como a matrícula, como tudo, mas como a falta do conhecimento da família, de muitos amigos meus e assim, pessoas que estão da minha sala, como não saberem não só da minha existência e de pessoas como a mim, e de diversas maneiras. É sobre a minha escola ter aluno cadeirante, mas não ter rampas para ele passar. Ou então ter, sabe, aquele... a escola é preparada, parcialmente. É onde a gente tem que ficar lá. João, você precisa de ajuda para subir aqui? Amigo, aqui tá legal? É onde fala que é na juventude que a gente... Não, a gente se corta, é podado tudo e depois ainda é cobrado porque a juventude não está sendo... não tem a cultura. Que cultura é essa? Aí, se a gente vai para um rolê, é visto como drogado, é visto como um monte de coisa que, não, a gente não é isso, a gente só quer expressar. Interessante que a tecnologia foi mostrada aqui como uma forma de evolução e também foi posto assim como algo pejorativo. E trazer também dentro disso assim uma coisa que eu acho muito preocupante nessa nossa invalidação, e nisso eu me incluo também, não estou aqui falando que a gente não está fazendo isso, é que a gente está lidando com uma das juventudes mais depressivas, né? Assim, isso em dados, né? Então, tem filhos de amigos, amigos do amigo dele que tomam medicamentos, que já passaram por muitas questões difíceis, que eu nunca tive contato com isso na minha adolescência, por exemplo. E eu acho que isso reflete muito do quanto a gente invalida a juventude enquanto sociedade. A gente é responsável por isso também, que está acontecendo com eles. E isso tem a ver com o acesso, né? A cultura, eu entendo que esse lugar de encontro ele tá dificultado, ele está difícil, sabe? Mas como a tecnologia me dá um suporte de encontrar outras pessoas que são também mínimas em suas escolas e você saber que, porra, você não está só. Porque é muito difícil você se encontrar em uma situação que já é difícil, onde você muitas vezes não é respeitado nem pelos professores, sei que tem professores aqui, mas é difícil saber que alguém que estaria ali para me dar o suporte, às vezes não só não me ajuda nesse sentido, acaba passando pano até para colegas que me discriminam e que acaba com o meu dia. É difícil, sim, estudar pensando nessas coisas. Ainda mais como... Bom, a gente sabe que a reforma que teve no novo ensino médio já acabou com tudo, né? Assim, já foi negado muita coisa, principalmente a cultura, que já estava escassa, só piorou. Ah, mas o jovem está socado na tecnologia? Cara, é o que está tendo. Assim, é o melhorzinho que está tendo, é o que a gente está conseguindo aproveitar. Então, é sobre dar o suporte na tecnologia, se é a tecnologia que tem. É saber usar as ferramentas que tem para construir um lugar mais saudável, para que pessoas como eu possam viver sem ter tantas preocupações assim, entendeu? Sem eu precisar saber se eu vou conseguir chegar até o ponto do ônibus vivo. Também a gente precisa ver que a cultura é uma coisa mutável. A gente muta e vai modificando à medida com os tempos. Nós quebramos paradigmas dos nossos pais, de nossos avós. E nossos filhos vão quebrar os nossos paradigmas. O ponto é que nós temos uma resistência tão grande, porque nós tivemos experiência, nós vivemos e achamos que tem que ser do jeito que a gente quer que seja. Então, ali onde um gato fala dela, que a gente não tem escuta. Não tem uma escuta. A gente tem, você precisa ser assim, você precisa sentir assim, você precisa fazer assim, porque eu estou falando, porque para mim funcionou. E esse é o ponto onde a gente falha como pai, como educador, como adulto, como uma pessoa que guia. Então, quando a gente não tem escuta, eles não se abrem para falar com a gente.
Porque você só julga. Você fala assim, isso está errado, não pode. Nossa, que música horrorosa que você escuta. Nossa, você não sabe nem ler um livro. Nossa, olha o que você está assistindo. Mas você, como pai, como educador, você senta do lado deles? Na real, você sentou para assistir um anime com teu filho? Você sentou para escutar uma música que ele escuta? Na real, cara, tem muita poesia na música dos jovens. Tem muita coisa interessante na música dos jovens. O ponto é que nós adultos não queremos quebrar os nossos próprios paradigmas. Então, não damos abertura para que eles sejam o que eles precisam ser. Se a gente está falando do direito da juventude em ter acesso à cultura e lazer, a gente está falando diretamente de processos de exclusão que já acontecem. E aí, eu penso como virar essa situação de exclusão. Minimamente, a gente pensar sobre pertencimento. Então, existe uma reflexão que todos terão que fazer, e talvez ele vá passar por valores. E os valores que vão ter que ser dissociados dos valores tradicionais, que geralmente a gente vai buscar no mundo religioso, que é muito intolerante. Como é que se cria esses valores? Como é que se busca essa arena? Como é que se busca essa ágora? Como é que as pessoas vão viver em conjunto, podendo viver confortavelmente separados? Eu não tenho a menor ideia, espero que alguém responda. É engraçado que, tipo assim, aconteceu recentemente comigo algo que, porra, eu peguei o ônibus estava lotado, cheio, cheguei na escola, atrasado, uma menina dormiu. Gente, a menina dormiu, chegou atrasada porque ela tinha dormido. Eu fui na diretora, levei um empurrão e a menina não. E é sobre, eu perdi o ônibus, a menina dormiu. A menina deixou clara essa situação. E não foi feito, tipo, como diretor, se você quer deixar o aluno branquinho, bonitinho, que só dormiu um pouquinho mais, de boa na dele, e não puxar a orelha dele, por favor, vamos tentar não fazer isso na frente. Porque é engraçado que é dito muito sobre, você consegue se você batalhar. Você consegue, todo mundo consegue. Fulano conseguiu porque você não consegue. Todo mundo consegue. Aí, quando você vai e tenta, acontece uns negócios assim, cara, não dá não. É revoltante. É revoltante. Eu acho até interessante um exemplo, que quando você é criança, às vezes fala assim, você não gosta de chuchu, mas você nunca nem provou chuchu. Mas come aí, é só um tomatinho. Mas daí, quando a gente cresce, funk, não gosto de funk. Mas ouve, é só um funkzinho. Agradecemos muitíssimo a presença de todos, todas e todes que nos acompanharam até agora. Se estão curtindo este conteúdo, por favor, ajudem a impulsioná-lo. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho. A nossa conversa só começou. Aí nos comentários você pode deixar ela do tamanho que você quiser e a gente segue com essa prosa.